tudo bem com vocês? Oi, gente! A gente veio aqui hoje falar pra vocês como foi nosso primeiro mês aqui no Canadá e responder algumas questões que vocês mandaram pra gente. Então, a gente está aqui com uma cola. Então, como foi a nossa chegada aqui no Canadá? Antes de tudo, a gente já veio com carro e apartamento alugados já do Brasil. Isso. A gente conseguiu alugar por telefone, por e-mail. Basicamente, o que a gente fez? A gente já estava com o carro alugado, passamos na imigração, super tranquilo. A gente ficou com o carro somente os dois primeiros dias. No primeiro dia, como a gente estava com o Woody, né, a gente precisava do carro, a gente veio direto para o apartamento, deixou ele aqui, correu para a IKEA e fazer as compras iniciais, né? A gente acabou chegando aqui no apartamento por volta de umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Deixou tudo e correu pra comer alguma coisa, que a gente tava morrendo de fome, e fazer as compras. A IKEA fechava, acho que 8 horas da noite, né? 8 horas. E aí a gente correu, comprou tipo o básico do básico, que era um colchão pra gente dormir, uma escrivaninha, uma cadeira, um rack para televisão e um sofá. E aí a gente voltou, chegou da IKEA, descarregou o carro e foi pro mercado fazer a compra grossa das coisas. Aproveitar que a gente tava com o carro, comprar as coisas pesadas. E aí a gente chegou em casa, tipo, umas 11 horas da noite, aí foi desempacotar tudo, abrir o colchão, arrumar tudo, tomar um banho, e aí no outro dia a gente já tá com o carro de novo. Aí a gente acordou super cedo. Fomos de novo no mercado. Aí primeiro a gente foi comprar televisão numa loja que era em uma outra cidade aqui perto. Fomos no mercado de novo comprar o resto das coisas. E fomos de novo na IKEA comprar o que faltava, porque no dia anterior, como fechava às 8, a gente não conseguiu comprar tudo. Em segundo lugar, documentos. O que a gente fez quando a gente chegou aqui? Assim, no terceiro dia, que eram coisas que dava pra gente fazer a pé, não dependia mais do carro, a gente conseguia fazer tudo de metrô. Então, foi o nosso terceiro passo de inicial, assim. Isso. Né? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, não só a gente, primeira coisa, tirar o SIN number. Nada mais é do que o seu CPF aqui no Canadá. Para tudo você precisa do seu SIN number. E você não pode passar para ninguém, para nenhum cadastro de loja, porque no Brasil você vai fazer uma compra em alguma loja de roupa, eles falam, me passa seu CPF, eu vou cadastrar. Aqui não. Não pode. Não pode. Você vai passar isso no máximo para o seu empregador. Inclusive, para você arrumar emprego, você precisa do seu SIN number. Segundo lugar, abrir conta no banco, urgente, assim, no mesmo dia do SIN number. Você não precisa do SIN number para abrir a conta, mas eles pediram pra gente no dia, abrimos sem ele, mas a gente teve que passar depois. Então, se você já tiver, sai na hora o SIN number, você vai lá, rapidinho, melhor você ir antes de abrir a conta. E a conta, assim, ela é muito importante. E mais do que a conta, cartão de crédito. Vocês têm que pedir um cartão de crédito assim que vocês chegam. Para quem vem com visto de estudante, você vai conseguir pegar um limite mínimo entre uns 500 e $1.000, depende do seu banco. E para a pessoa que vem com work permit, a própria agente falou, não aconselho você pegar hoje o cartão de crédito, porque até então ela não tinha um emprego ainda. Então ela ia poder só dar só o mínimo de limite. Então ela falou, você vai arrumar primeiro um trabalho, depois você volta aqui com a carta do empregador, e então a gente consegue te dar um cartão de crédito no limite mais legal. Então essa é uma dica que a nossa gerente deu. Terceiro lugar, o MSIP, que é o seguro saúde do governo. Exato. A gente veio do Brasil já com 3 meses de seguro, na verdade 3 meses e 2 semanas de seguro particular, porque era o tempo de carência aqui. Então eles falam que o seu convênio, a partir do momento que você faz, ele demora em torno de 3 meses para começar a valer para você usar. Então a gente pegou um seguro com esse tempo no mínimo, mais 2 semanas de folga. Foi muito simples, muito rápido, e em 2 semanas a gente recebeu as carteirinhas já do convênio, e lá mostra a data de carência, o tempo de carência. E o nosso, no caso, vão ser só 2 meses. E o nosso seguro do Brasil estava cobrindo 3 meses e meio. Então, a partir do dia 1º de novembro, a gente já está coberto pelo seguro do governo. Em quarto lugar, a gente pegou o BCID, e você vai num lugar chamado ICBC. Então você vai lá, não sai na hora, né? Você vai lá, dá os seus cadastros, tira foto. Tira foto e depois eles te mandam. É como se fosse um CPF também, eles mandam uma carteirinha. É o RG, né, na verdade. O RG com a sua foto, todos os dados, o seu endereço. E o BCID, ele não é obrigatório, tá? Mas é legal você tirar pra você não ter que ficar andando com o seu passaporte pra todo lado. Então é uma maneira de você ter uma identidade daqui sem ficar andando. Seu passaporte que é muito mais importante. É o ID de British Columbia. Isso, e serve pro Canadá inteiro, né, na verdade. O BCID demora 2 semanas, tá? Pra chegar também pelo correio, super tranquilo. Você paga $35 por pessoa, tá? Lá na hora. Em quinto lugar, cadastro do Woody. Não sei se ele tá aparecendo, mas ele tá deitado aqui embaixo.
E isso daí é um assunto para um outro vídeo, explicando como que foi, mas fazer o cadastro dele. Sim. Resumindo, O é isso. cadastrinho dele na prefeitura. Depois que a gente fez tudo isso, aí nós fomos procurar emprego. Exato. Porque outra coisa muito importante que você precisa ter, só voltando um pouco, é um número de celular. Porque para você procurar emprego, você precisa ter um número de celular. Você precisa ter um SIM number. O BCID é interessante ter, mas não é obrigatório. E a conta no banco. E já emendando Então, o assunto do celular, venham com um aparelho. Pelo menos um de vocês tem que ter um aparelho celular para chegar aqui e fazer um plano para colocar um chip. Pode ser pré-pago, não tem problema, porque você precisa desse número. Sim. Porque se vocês vierem com a ideia de comprar um celular aqui no plano, que foi a nossa, eu vim com o celular, mas a Bárbara veio sem, e a gente precisava pegar um celular para ela. É super simples, só que aí você precisa ter o famoso score. No Brasil também tem isso, mas aqui é muito mais forte. Nossa, eles olham muito o seu score, seu credit score. Muito. E isso vale muito para tudo que você vai fazer, um empréstimo, comprar um carro, comprar um plano de celular. E como que você consegue esse crédito recém-chegado? Cartão de crédito. Então vocês têm que chegar aqui, abrir a conta e pedir o cartão. O cartão ele demorou umas 3 semanas para chegar. E aí depois de 3, 4 dias que a gente estava utilizando o cartão, no próprio aplicativo do nosso banco a gente conseguia ver o nosso score. Ele dá um score na média, um pouco mais acima, né? Porque você nunca deveu nada. E aí sim você consegue ir na loja e comprar o celular. Basicamente é isso, mas por isso que abrir a conta e o cartão de crédito é importante. Esse tempinho. Então, e aí a gente, depois de tudo isso, foi aproximadamente uma semana e meia. Foi procurar emprego. A gente começou a fazer de 2 formas, aplicação online e bater de porta em porta. Porque assim, nós somos arquitetos no Brasil, mas a gente veio pra cá e estava disposto a começar a trabalhar do que fosse preciso no começo para começar a pagar as contas. E aí, com o tempo, vai aplicando para vaga na área. Mas assim, a gente chegou e foi aplicando para vaga na área e batendo de porta em porta procurando em todo tipo de emprego que vocês imaginam. Das duas formas funcionam. O porta em porta, ele é mais rápido. Às vezes você pode ser contratado na hora. Bom, a minha experiência, eu mandei muito online, para muitas vagas, para todo tipo de vaga. E também fui em porta em porta. Recebi propostas na porta que eu não quis. E online eu consegui uma vaga legal, que eu gosto. É na área de vendas. Então, para eu ser caixa de uma loja que vende artigos esportivos. É uma loja que está abrindo aqui em Vancouver, bem legal. Então, eu consegui 3 dias depois. Então, do momento que a gente começou a procurar emprego, no 3º dia, eu consegui essa primeira vaga. Então, demorou um tempinho de processo. Fui fazer a entrevista pessoalmente. Super tranquilo. Uma entrevista, gente, a gente ouviu o pessoal falar que tinham várias etapas. Às vezes pode ser que isso tenha para outros cargos, mas ali, como eu estava indo fazer como para caixa, foi super simples a entrevista e em 3 dias eu recebi a resposta. Que eu tinha sido contratado, eles te mandam primeiro uma oferta de trabalho para você assinar e devolver para eles. Basicamente foi isso, só que a partir desse momento que eu fui contratado, eles demoraram cerca de 2 semanas para me passar uma data de início. E eu fui ficando agoniado, porque eles não davam retorno, a gente é de São Paulo, é um pouco acelerado. Aí eu fui olhar em outra vaga. Então do lado do meu college, eu fui num restaurante, cheguei, perguntei se tinha alguma vaga, fui contratado na hora e no outro dia eu já comecei a trabalhar. Eu odiei a experiência, tanto que eu fiquei só um dia, não tem problema nenhum. Aqui por lei você tem 3 meses de treinamento, de experiência e teoricamente você pode sair a hora que você quiser ou o empregador pode te mandar embora a hora que você quiser, a hora que ele quiser. Isso. Sem problema nenhum, entendeu? Tipo, não tá funcionando pra mim, não gosto, tchau. Qualquer um dos dois podem fazer isso. Bom, só retornando, eu odiei essa vaga de emprego. Por sorte, no mesmo dia que eu estava trabalhando, eu recebi e-mail da outra loja para começar na outra semana. Então foi muito legal, eu comecei a trabalhar, adorei o que eu faço lá. A loja ainda não abriu, que eles estão quase para abrir, mas a gente faz uns treinamentos internos, montando a loja. Em 3 semanas eu consegui ser promovido. Então fui promovido para uma vaga chamada Head Cashier, que é como se fosse um supervisor de caixa. E em 3 semanas, praticamente desde o dia que eu estava procurando a vaga, eu peguei um trabalho no NOC. Então, assim, a gente nem estava esperando, então a gente já está no NOC aí, já começou a valer pra gente para um futuro PR. Então essa foi a minha experiência, eu tô lá na loja hoje, acho sensacional o que eu tô fazendo. Hoje não que seja tranquilo, mas é bem mais tranquilo. Nossa. E preocupações, nossa senhora, que é o paraíso. Eu comecei, ele conseguiu o emprego dele no 3º dia, eu aplicando online, eu consegui o meu no 5º dia, batendo de porta em porta, totalmente diferente. Mas assim, eu cheguei, a minha preferência
era alguma coisa na área, que eu sou design de interiores. Sou formada em arquitetura, mas em São Paulo a gente tinha um escritório de interior design. Então eu comecei a mandar um monte de e-mail e aplicar para um monte de vaga. E recebi muita resposta, fiz muita entrevista. Por telefone, por telefone, pessoalmente, de todo jeito. E nenhum acabou dando certo, porque a maioria pedia carro. Isso para vaga de design Pra vaga de interior. tá? Porque precisava visitar cliente, precisava buscar produto em loja e tinha que ter carro. E assim, não estamos com carro. E também não temos ideia de comprar não tão já, porque a gente mora num lugar excelente. Então, eu comecei a bater de porta em porta, que eu falei, enquanto eu não consegui um emprego na vaga, tamo aí, entendeu? E eu tava super estressada do meu trabalho lá, eu falei, meu, tô disposta a trabalhar de qualquer coisa bem diferente do que eu era acostumada. Então, comecei a bater em porta de restaurante. Minha mãe tem um restaurante desde que eu sou criança no Brasil. E eu sempre me interessei, assim, sempre achei legal. Nunca cheguei super a trabalhar com ela, ajudar ela. Ficava no restaurante, ajudava uma coisa ou outra, ajudava a fazer compra, ajudava a fazer a contabilidade. E sempre me interessei. Então, vamos atrás de restaurante. Consegui como hostess num restaurante no 5º dia, aqui do lado de casa. Amei, amei. E assim, eu já vou adiantar uma outra pergunta falando dos canadenses, se eles são muito receptivos. São, porque assim, o meu inglês, eu consigo me comunicar a ponto de atender um cliente e conversar com o server, que é o garçom, conversar com o gerente, tipo, normal. São intermediários. Mas não é um inglês, assim, profissional, a ponto de trabalhar numa empresa grande. Não é, entendeu? E aí, pra atender cliente, eu atendo cliente. É um restaurante, assim, nível Outback, sabe? Que é um fast food, mas não é super um McDonald's chique. chique, assim. É. Então, o gerente, quando eu fui falar com ele, eu falei, olha, eu entendo tudo que você fala, mas eu não consigo me comunicar muito bem, porque eu preciso melhorar meu inglês. Acabei de chegar do Brasil faz uma semana e eu preciso da sua ajuda. Ele falou, olha, se você entender o que as pessoas falam, pra mim já é o suficiente, entendeu? E aí no meu dia a dia, tanto os funcionários quanto os clientes, eles viam que meu inglês não era muito bom e eles falavam assim, olha, não se preocupa, você pode repetir quantas vezes for necessário. Se você não entendeu o que eu tô falando, eu posso repetir. Fica tranquila, não tem problema você falar errado. É normal, eu já passei por isso. Ou o canadense, né? E eles estão acostumados. Eu tô acostumada porque tem muito estrangeiro. Não tem problema nenhum. Então, tipo, você consegue empregos bons com inglês intermediário, mas não é um inglês intermediário que você consegue se comunicar, você consegue entender. Não vem com base, assim, não. que também você... Aí você não, e vai ser ruim pra você, porque você não vai entender, você vai se estressar e você vai querer cair fora, e vai desanimar, por culpa sua. Então venham preparado com inglês pelo menos intermediário. Mas assim, quanto melhor a vaga, com certeza. E aí, em paralelo, como era part-time, eu resolvi, indo bater de porta em porta de novo, consegui num outro restaurante no centro de Vancouver. Esse por indicação de Por amigos. indicação de um amigo brasileiro que já tava nesse restaurante há 1 ano e meio. E aí ele falou, vem pra cá que tem vaga. E eu entrei como busser. Então eu tô fazendo meio período host, meio período busser. É meio quase, lá já é mais tempo, lá você trabalha quase 30 horas por semana. Lá eu trabalho mais, e aqui eu complemento, porque aqui eu tenho trabalhado 8, 9 horas por semana, então... Tipo, e é do lado de casa. É do lado de casa. E aí, ela falou disso, como são os canadenses. Esse é um assunto que eu acho que a gente tem que falar direitinho aqui. Bom, a gente conhece muitos brasileiros aqui, e essa opinião sobre canadense ser frio ou não, é dividida. Muitas pessoas falam que eles são meio fechados, não são muito de brincadeira, são mais sérios. Às vezes parece até ser mal educado, mas eu acho que é questão de cultura. Então, por exemplo, no meu trabalho, 30%, assim, acho que nem isso, acho que uns 20% das pessoas são imigrantes, o resto é tudo canadense. Então, meus superiores são canadenses, tenho pessoas que trabalham, no caso, pra mim, são canadenses. Gente, o ambiente de trabalho é excelente. O pessoal é muito bem-humorado, a gente brinca o dia inteiro. Eu tô pra te falar que até mais do que eu brincava em algumas empresas que eu trabalhei no Brasil. Eu acho eles muito descontraídos, são muito de bem com a vida, muito educados e pra tudo o que eu precisei, sempre tinha alguém pra me ajudar. O pessoal era muito solícito. Eles são muito dispostos. Muito dispostos. Então assim, na nossa visão, essa é a minha experiência, ela também, gente, não temos o que falar. Foi uma experiência muito boa, todo mundo nos trata muito bem, super educado, sabe se você acabou de chegar, puxa um assunto. Isso é uma outra coisa, que em qualquer lugar eles puxam assunto com a gente. Na fila do mercado. Mas eles puxam assunto toda hora. Então, assim, isso a gente gostou muito. E eu já conheci um pouco da cultura e foi um dos pontos que
que a gente escolheu vir pra cá. Outra coisa que perguntaram pra gente, quanto de dinheiro a gente trouxe? Eu acho que isso é uma coisa já pré-Canadá. É pra um outro Isso, vídeo. um outro vídeo que é um assunto longo. muito amplo. Então envolve muito planejamento e muitos outros pontos que eu acho que não tem como a gente falar agora. A gente vai falar mais do que foi esse 1 mês e meio. É uma coisa que perguntaram pra gente, se dá pra se manter com um trabalhando full time e o outro part-time. Dá pra se manter com um trabalhando full time. Dá pra se Tranquilo. manter com um trabalhando full Pagando time. aluguel, comida, não vai ser um mega luxo. Não vai ser um luxo, mas é o suficiente, O sabe? suficiente. Você consegue ter um celular bom, você consegue fazer uma compra boa de mercado, assim, com o básico. Se você vem planejadinho e você uma pessoa arruma um trabalho full time, é que depende do que ela faz, depende do que ela ganha. Hoje, o que a Bárbara ganha, a gente consegue se manter? Dá. Agora, se você vem trabalhar um full time e um part time, e você tem que ainda pagar o college, e você não veio com dinheiro suficiente para pagar pelo menos um ano, dá para pagar. Dá. Mas é apertado. É tipo no limite, assim. É um perrenguinho um pouco. Você consegue se manter, mas assim, já é no limite. E sobre uma pessoa vir estudando com 1 ano de college pago e trabalhar part-time, gente, acho que não dá. Eu acho que não dá pra se manter. A não ser que você vai dividir apartamento e viver uma vida bem simple life, assim. Mas part-time é complicado. Aí eu acho que dá. Agora você só como part-time estudando, você tem que ter pelo menos o seu college 100% pago. Claro, porque você é não uma consegue nota. pagar o college e se manter. O college aí, cerca de $17 mil ao ano. Então, acho que não dá. A última coisa é sobre vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens. Todo lugar. O Brasil tem vantagens e desvantagens. Aqui também tem vantagens e desvantagens. E a gente tá no mês e meio ainda, A gente ainda tá no paraíso. No Alice nos Países Maravilhas ainda. Tudo é novo, tudo é legal. A gente não tem muito o que falar sobre isso. Desvantagem pra mim, não ter carro. Eu nunca andei de ônibus na minha vida, sempre andei de carro. O carro faz falta, mas eu estou me acostumando. O transporte público, pelo menos onde a gente mora, é muito eficiente bom. pro que a gente precisa, Então, assim, com certeza. Nosso prédio é na frente de uma estação de metrô. Eu trabalho na frente de uma estação de metrô e estudo na frente. Eu também. Então Então perfeito. pra gente é tranquilo. Mesmo que tenha um wood, a gente se vira. Não passa perrengue, relaxa. Mercado perto de casa. Na frente de casa a gente tem um Walmart. Na frente. Então, pra trazer coisa pesada. ok. Ruim, mas ok. Mas assim, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, assim. E acho que é isso, né? É isso. Esse primeiro mês e meio aí foi o que a gente passou, nossa experiência. Provavelmente a gente esqueceu de falar algumas Muitas coisas. Então, caso vocês tenham uma dúvida, manda aí embaixo. E resumo de 1 mês. Demais. A gente tá achando tudo muito legal. A gente já chegou, já arrumou um emprego. Ele já saiu do primeiro emprego, já arrumou outro emprego. Eu já arrumei um segundo emprego e estamos aí. Eu tentando aplicar pra área, ele fazendo curso, trabalhando, foi promovido. E é isso, parou aí. E só sobre trabalhar na área, venham com a mente aberta. Eu sei que parece ser idiotice falar isso, mas venham com a cabeça aberta, porque às vezes você consegue um emprego muito melhor do que você já estava preparado. Então a gente se preparou para o pior. A vaga que eu estou trabalhando hoje, eu acho excelente. Eu amo. Eu não tenho nem vontade de trabalhar na área por agora. Eu tava tão estressado. Não, parece que eu tô de férias. Eu tô me sentindo de férias. Exatamente. Chega a ser engraçado. E assim, paga nossas contas, não vive num luxo, porque a gente tem um college, estuda. O college é puxado, não é tão fácil. Então se acostumar com coisas de inglês, essas coisas, então se preparem para isso. Eu acho que é isso. É isso. E aí vamos continuar fazendo vídeos para responder minhas perguntas. Qualquer coisa, só chamar a gente aí, que a gente responde, vocês sabem. Tá bom? Até mais.